O seu bebê está apresentando fezes ressecadas, dor ao evacuar, ou você quer saber quais são as consistências adequadas das fezes do bebê após a introdução alimentar? Então vem comigo que eu vou te dizer. Meu nome é Renata Alexandrino, eu sou nutricionista materno-infantil, mãe de 2 meninas e mais conhecida lá no Instagram como a Mami Nutri. Estou aqui no YouTube para descomplicar de vez a introdução alimentar do seu bebê. E hoje nós vamos falar como deve ser as fezes do bebê. Cerca de 27% das crianças apresentarão obstipação ou constipação intestinal, como você preferir chamar, até os 2 anos de idade. E 80% delas apresentarão sinais de constipação nos primeiros meses da introdução alimentar. Isso se deve a uma imaturidade intestinal do bebê, porque ele ainda é muito pequenininho nos primeiros meses da introdução alimentar. Mas vale ressaltar que essa adaptação intestinal ela é transitória e tende a melhorar ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança. Por isso, um dos grandes riscos é começar a introdução alimentar antes do tempo, porque é muito mais fácil da criança apresentar constipação intestinal se você antecipar a introdução alimentar. Então, lembre-se de começar com os sinais de prontidão a partir do 6º mês de vida do bebê. E quando que eu devo me preocupar? Quando o bebê apresentar sibilos, ou seja, as fezes do bebê for bem durinha em formato de bolinhas, como se fossem fezes de cabrito, quando apresentar sangue ou muco nas fezes e quando ele apresentar características de dor ou sofrimento toda vez que for evacuar. Se ele tiver algum desses sinais, é importante que você procure um pediatra e um nutricionista infantil para fazer o diagnóstico correto, porque muitas vezes pode ser uma alergia alimentar, como a famosa APLV ou alergia à proteína do leite de vaca, onde é muito característico o sinal de sangue nas fezes. Então, sempre observe as características das fezes do seu bebê. Muitas vezes, esse sangramento ele pode vir oculto, ou seja, a gente não conseguir identificar logo de cara. E esse sangramento oculto, ele pode ocasionar, em decorrência disso, até mesmo uma anemia ferropriva no bebê. E quais são as características ideais ou esperadas dessas fezes durante a introdução alimentar? As fezes do bebê, ela modifica muitas vezes de consistência, ela fica um pouco mais firme do que antes, quando era só o leitinho. Outra característica é mudar o odor, gente, muda completamente o odor das fezes. Outra característica é apresentar pedacinhos de alimento nas fezes do bebê. Então, é muito comum apresentar, por exemplo, pedacinhos de beterraba, de feijão, de milho, exatamente porque o bebê ele ainda tem um trato gastrointestinal em evolução, em fase de adaptação. E também pode apresentar mudança na sua coloração. Então, quando a criança consome muita beterraba ou pitaia, pode vir a apresentar as fezes um pouco mais rosadas ou avermelhadas e às vezes a mãe acaba se assustando com isso. Por isso é importante também anotar o que a criança comeu para saber identificar o que causou uma possível alergia, uma possível constipação, diarreia ou mudança nessas características das fezes. Anote tudo, faça o diáriozinho do bebê. O ideal é que as fezes do bebê estejam sempre úmidas. Para saber disso, quando ele fizer cocô, você vai fechar a fralda, vai esfregar um pouquinho e vai ver se sujou o outro lado. Assim, é sinal de que as fezes estão hidratadas e na consistência ideal. Está gostando desse vídeo até agora? Então pausa o vídeo, curte aqui embaixo para que essas informações sejam divulgadas para mais famílias e também para servir de estímulo e eu trazer mais e mais informações aqui para o meu canal. Ah, e agora vamos para as dicas de ouro. Gente, quando o bebê apresentar fezes ressecadas, observe se você está fazendo a diluição correta da fórmula infantil. Muitas vezes acontece de colocar muito pó e pouca água e aí as fezes tendem a ficar mais ressecadas. Outra coisa, caso o bebê amamente, parabéns, isso vai ajudar demais, porque o leite materno é um alimento vivo, riquíssimo em fibras e também em probióticos, que são os lactobacilos que vão melhorar o funcionamento intestinal do seu bebê. Outra dica é
Aumente a oferta de alimentos fontes de fibras, alimentos mais laxativos como laranja, mamão, ameixa, também alguns vegetais que são ricos em fibras, assim como feijão e milho. Aumente a oferta de água. Eu sei que muitos bebês não gostam de beber água, então ofereça água de instante em instante para aumentar a ingestão hídrica. A ingestão de líquidos deve ser em torno de 800 ml a 1.200 ml por dia, dependendo do peso do bebê. Isso inclui leite, água, qualquer tipo de líquido, até mesmo a sopinha. E lembre-se de que o suco é recomendado somente a partir de 1 ano, então nada de oferecer suco por conta disso antes de 1 ano. A constipação intestinal às vezes acontece devido a uma alimentação errada do bebê, ou seja, às vezes a mãe faz muito mingauzinho, principalmente com aquelas massas, industrializadas como maisena e outras massas aí que acabam prendendo, ressecando mais ainda as fezes do bebê. Também pode acontecer devido a uma alimentação muito pastosinha, muito rica em alimentos amassadinhos, pastosinhos durante muito tempo. Às vezes a mãe fica com medo, de evoluir a consistência, a textura desses alimentos e fica muito tempo no pastoso, nas famosas papinhas. E o bebê tende a ressecar também por conta disso. Lembre-se de que a introdução alimentar ela deve progredir até a chegada da alimentação da família. Então a comida do bebê não é para ser sempre pastosa, sempre papinha não. E muito menos sopinhas, porque as sopinhas praticamente não tem nada de fibras e acaba também ressecando as fezes do bebê. Então, sabendo disso, que a alimentação é praticamente tudo com relação ao intestino da criança e que o intestino da criança também tem muito a ver com outros fatores, como melhora da memória, melhora do bem-estar da criança, do QI, é importante que vocês, mães, saibam exatamente os alimentos corretos para oferecer para o seu bebê, as texturas corretas, como evoluir, quais alimentos oferecer. Portanto, se você quer saber mais sobre isso, quer saber um passo a passo completo para fazer uma introdução alimentar correta, tranquila e com segurança e ver essa fase do bebê como a fase mais deliciosa do seu filho, tenha acesso ao meu curso de Introdução Alimentar Bebê Bom de Boca. É um curso completo onde eu dou não só todas as orientações, mas estou ali ao seu lado te oferecendo ajuda e tirando todas as suas dúvidas que surgirem durante essa fase. No meu curso eu tenho tudo o que você precisa através da metodologia Sirius da alimentação, um método completo para você fazer toda a introdução alimentar correta e conseguir um bebê bom de boca que se alimenta bem e que leve esses hábitos também para as fases seguintes. Aqui na descrição desse vídeo você tem acesso ao meu curso, então é isso aí, clique aqui para saber mais, curte esse vídeo e me segue nas redes sociais, estou lá no Instagram no @maminutri. Um beijinho e até o próximo vídeo, tchau, tchau!